Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, super convidada aqui, a Alessandra Vieira Leca, uma lenda aí no Uhum. jiu-jitsu feminino, 3 vezes campeã mundial, 3 vezes campeã pan-americana, vice-campeão do ADCC, muita experiência para compartilhar. Então, é um prazer ter você aqui, Leca. Obrigado por me receber no seu programa e eu tô aqui para responder as perguntas que vocês tiverem para mim. Boa, então vamos lá começar dizendo como é que foi teu começo nas artes marciais e, eventualmente, o jiu-jitsu. Você treinou algo antes do jiu-jitsu? Outra arte marcial antes? Não, a primeira arte marcial que eu treinei foi o jiu-jitsu. Eu tenho um irmão que ele tinha começado a fazer taekwondo, aí ele falou para mim: "Pô, vamos lá, faz taekwondo também". E eu fui ver uma aula, eu gostei. Mas, aí eu tinha essa amiga chata pra caramba que falava assim: "Porra, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que fazer jiu-jitsu, você tem que ver o que que é jiu-jitsu". Aí eu falava pra ela: "Não, que isso? Jiu-jitsu, aquele negócio de ficar se agarrando no chão, eu não vou fazer isso não". Mas ela era tão minha amiga que ela falou assim: "Pô, por favor, cara, vai só uma vez". Eu falei assim: "Tudo bem, então eu vou só uma vez". Aí eu fui aquela vez e nunca mais parei. Foi assim uma coisa. Aí eu tive que dizer pro professor lá de taekwondo que eu não ia fazer taekwondo, que eu ia fazer jiu-jitsu. E é muito legal você ver que hoje em dia, né, cara, tem aula feminina, você vê mãe começando a treinar. Antigamente, cara, você não via isso de jeito nenhum, né? Então, como é que foi no começo ser uma das poucas meninas treinando na academia e você no campeonato também contava a dedo as guerreiras que estavam realmente lá botando na reta, né? Quando eu comecei a treinar, eu comecei em 1992, então era um esporte que era totalmente dominado por homem. E no Brasil, eu não sei agora, que claro que eu moro aqui há muito tempo, mas quando eu estava lá nesse começo, os esportes eles tinham sexo, né? Vamos dizer assim, por exemplo, futebol era coisa que era para homem, voleibol, tudo bem, voleibol é coisa de menina. Então, o jiu-jitsu, claro, né, uma arte marcial, era uma coisa totalmente de homem, principalmente que teve aquele Vale Tudo. Eu comecei em 92. A primeira vez que eu gostei do jiu-jitsu foi quando eu vi o Vale Tudo, eu acho que era 1991, Vale Tudo contra a Isso, luta livre. Eu isso. achei o máximo, mas aí eu tinha vergonha, porque, como é que você vai fazer isso? É coisa de homem, não sei o que lá. Aí eu esperei mais um pouquinho, mas aí quando eu comecei em 92 era um ambiente muito intimidante, né? Outro dia eu estava falando com o Cavaca, eu falei para ele que era todo dia como se eu estivesse entrando numa borracharia, entendeu? É uma mulher indo na borracharia trocar o pneu. Era um ambiente assim bem assim, né? Não para o público feminino, né? Mas eu me apaixonei pelo esporte e eu queria muito treinar, achava muito maneiro. Então eu passei por várias coisas, né? Assim nesse começo e foi um começo muito difícil realmente. E é interessante, assim, a percepção com relação ao esporte, porque, por exemplo, o futebol, no caso, nos Estados Unidos, é muito mais praticado por meninas do que menino. Exatamente. Eu acho que são o começo do novo tempo, né? Dos novos tempos, que tipo assim, os esportes, a gente está perdendo, o que é bom, né? Está perdendo muito o sexismo, né? Não está mais nos esportes. Então, um homem pode fazer um esporte que supostamente era para menina e vice-versa, entendeu? Então a gente está evoluindo como, acho que como seres humanos, né? É uma evolução e isso é bem legal. E como é que foi o interesse, assim, de começar a competir? Eu tenho 2 irmãos, né? Então a gente já competia em casa por tudo. E eu sempre fui competitiva e antes de começar no jiu-jitsu eu fazia handball, então eu já tinha participado de várias competições. Claro que quando é uma competição de grupo, né? Quando você tem um Exato. time, é diferente, né? Porque a responsabilidade não é só sua. E ao mesmo tempo é uma coisa ruim, porque se acontece alguma coisa você pode se dar o valor de falar assim:
Ah, não, mas foi porque ela passou errado, porque Uhum. isso, porque Eu aquilo. joguei bem, né, mas a outra pessoa jogou É, mal. exatamente. E engraçado que, depois que eu, parei de fazer o handball, eu falei para mim mesma: "Eu quero fazer um esporte individual, porque eu quero que toda a glória seja para mim, mas toda a culpa seja minha também", entendeu? Porque é muito difícil quando você, tem que procurar nos outros a solução dos problemas, então é difícil. Então, quando você está num esporte, individual, você pisou no tatame, você sabe, né, se você for uma pessoa que se autocritica e se cobra, você sabe que a culpa é sua, entendeu? Exato. E como é que foi o primeiro campeonato? Você lembra qual foi o evento? Ah, o meu primeiro campeonato foi horrível. Eu tomei um pau, foi uma coisa horrível. Foi, aquela Copa Pichação, Eu mil lutei ela novecentos também. Eu mil lutei. novecentos e noventa e três, Lá na Henrique aquele Beias, no Henrique Rio Bez. Sul. Nossa, você não viu não, eu tomando um pau lá não? Não lembro que eu também. Eu estava ocupado tomando o meu também, então não se preocupa, não. Pô, foi horrível, mas é aquele negócio, entendeu? Eu acho que esse campeonato foi o divisor de águas para mim. Foi porque é aquele negócio, quando você está ganhando, quando está tudo dando certo para você, é mole, né? Você dizer que ama o É, jiu-jitsu, que, pô, é muito maneiro, adoro o jiu-jitsu. Mas quando você toma um pau e fica desmoralizado, né? Porque que negócio, né? Eu tinha 16, 17 anos, então pô, meus amigos estavam vendo, isso, aquilo era de Copacabana, então o campeonato foi em Botafogo, todo mundo foi ver. Então, pô, as pessoas foram ver uma chacina. Então, é aquele negócio, você fica desmoralizado, né, perante os seus amigos, isso tudo, mas aquele dia eu descobri que o amor que eu tinha pelo jiu-jitsu era real, era verdadeiro, e que aquela derrota era muito importante para minha carreira, para me desenvolver, para me mostrar o caminho certo, né? Foi uhum. ótimo. E sabe o que eu acho legal também? Hoje em dia, o pessoal começa a treinar, ver os campeonatos, né, da confederação super bem organizado. E aquele campeonato, por um acaso, né, que foi. eh, eu não sei se aconteceu com você, mas o dia, porque quando chegou mais ou menos 6 horas da tarde, alguma coisa assim, eles tinham o contrato era até tal hora para alugar. E aí eles falaram, a categoria tal, 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 vai continuar semana que vem. E eu tava parte desse grupo, ou seja, no Oh, primeiro final de caramba. semana, no primeiro sábado, nem lutou e eles terminaram o campeonato para você ver a falta de organização. E hoje em dia, então é muito legal ver, né, o quanto melhorou. Então as pessoas, eu acho que o pessoal que começou lá atrás dá um valor bem maior, né, para isso. É, com certeza. Quando a gente começou, né, você se inscrevia na competição, você ia quando os portões abriam e você não sabia a hora que você ia lutar. Você ficava lá o dia inteiro. Aí eu lembro várias vezes eu ficava assim: "Ah, não vou comer agora não, porque falaram que Ex- vai ser daqui a meia hora". Aí você espera aquela meia hora, não é aquela hora. Ah, espera mais um pouquinho. Então, você ficava o dia inteiro na competição, às vezes você ia lutar meia-noite e você estava lá desde manhã. Então eu acho que foi uma coisa importante para a gente, né? A gente dá muito valor ao jeito que as federações, né, a IBJJF, eles trabalham hoje em dia, que eles são muito organizados. Mas, ao mesmo tempo, também, eu vejo as pessoas que não estão acostumadas com o que a gente passou, às vezes a luta deles está atrasada 15 minutos e já querem reclamar, já quer, Exato. pô, tá atrasado, entendeu? Então, quer dizer, foi um aprendizado, com certeza, quando a gente pode ver os dois lados da moeda, né? Porque a gente competiu quando era assim e hoje em dia a gente vê as competições sendo bem mais organizadas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem específica da parte mental com relação a nessa época que você competiu. Por exemplo, antes da Copa Pichação, eu tinha lutado um campeonato também. E eu tinha perdido, tinha lutado. Ainda não sabia muito bem, realmente não tinha lutado mal. Ou seja, quando eu fui para essa Copa Pichação, eu já fui bem tenso. Porque eu falei, pô, já perdi, tomei um pau na outra, não quero tomar nessa. E acabei tomando outro de novo. Mas aí, a minha pergunta para você é o seguinte: como você estava mentalmente, se você lembra, como você foi para esse campeonato e aí depois como foi o próximo? Porque o meu primeiro fui animado, foi pô, legal, vou competir. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Quando eu perdi, eu já no próximo falei assim, pô, já perdi o outro. Esse eu já não quero, pô, esse eu tenho que ganhar. E já estava até me impressionando no começo, pô, não, não, não quero perder de novo. Como é que você se sentiu no próximo campeonato? Bom, é aquele negócio,
essa primeira competição que eu fiz, eu lutei contra uma menina que era uma categoria absoluta, porque não tinha ninguém no peso Uhum. dela. E, então tá, luta com ela, não sei o quê. E ela era campeã brasileira, faixa preta de judô. Mas você falou, eu confiante, eu treino, eu vou me dar bem, isso, aquilo. Aí tomei um pau. Aí depois que eu tomei esse pau, o lance ruim que aconteceu é que eu me machuquei, eu tive uma lesão de acrômio clavicular, então eu fiquei 6 meses sem poder levantar o braço. Caramba. E os meus pais não me apoiavam. Então, quando eu voltei para casa, meu pai falou assim: o problema é seu, se vira agora. Entendeu? Então, foi uma coisa que demorou muito para eu me recuperar. Então, quando eu ia na academia, eu treinava de qualquer maneira, mas eu treinava só com o braço, porque o outro não subia, porque essa lesão é horrível. Aí, no meu campeonato seguinte, eu tinha medo de me machucar. Falei, pô, se eu me Hum. machucar de novo. E aí eu já tinha. É aquele negócio que você falou, a gente já tem uma noção tipo assim, que você, no jiu-jitsu, você, você morde, mas também você vai ser mordido. Na minha competição, eu achei que eu ia morder, ninguém ia me morder, mas aí você já veria, ó, você pode perder também, alguém pode te dar outro pau. Então você fica assim, meio insegura. Eu fiquei meio insegura porque eu não queria me machucar, né? Porque eu falei, porra, eu não tenho condições de pagar um médico, essas coisas todas, e ao mesmo tempo ficou aquele coisa na minha cabeça de, pô, você perdeu a primeira, você perdeu a primeira. E eu fui competir a segunda vez e perdi também. E é engraçado, eu perdia sempre na luta final, porque parecia assim, na minha cabeça, mentalmente, eu cheguei na final, pô, tá bom, Tá cara, bom, você não precisa ser campeão, você já fez assim o máximo, pô, parabéns, toma aqui a medalha de prata. Eu achava que já estava bom, era uma coisa psicológica, né? Eu achava que estava bom, eu já estou orgulhosa de mim mesmo, já fiquei em segundo lugar. Então, depois desse pau que eu tomei, minhas três competições, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu me lembro que um dia, os meus amigos na academia, eles me deram um diploma, dizendo assim, eu nunca vou esquecer isso. O diploma era assim, congratulações, né? Como é que fala? Parabéns, parabéns. você é a número um das perdedoras. Nossa. Eles me deram um diploma, que eu era campeã do Bullying segundo total, lugar. né? Eles, eles me deram um diploma, você é campeã do segundo lugar, porque você só fica em segundo lugar. E Nossa. eles achavam que eu tinha potencial para ser primeiro lugar em todas essas lutas. Mas é o que eu te falei, eu não sei, era uma coisa mental que não deixava eu lutar do jeito que eu lutei as primeiras lutas. E era engraçado porque as primeiras lutas eu matava todo mundo porque eu queria chegar na final. Mas aí quando eu chegava na final, eu achava que já estava bom. Já relaxava. É, E, e qual foi o momento que mudou a chavezinha ali que você começou a falar assim, pô, não quero o segundo lugar. O segundo lugar não é o suficiente. Quanto tempo demorou para você para virar um pouquinho a chave? eu acho que na verdade foi um trabalho assim mental e que eu tive uma pressão enorme das pessoas falando assim para mim, porra, na academia você finaliza os caras. Como é que você chega no campeonato e você perde para uma mulher assim? Não dá. Aí eles estavam me falando, né? Pô, você tem alguma coisa mental que quando você chega na final você para de lutar. Pô, você tem que vencer isso. Você tem que continuar lutando. Você tem que lutar até o fim. E isso e aquilo. Aí eu acho que eu fui ficando mais à vontade, porque também eu já tinha mais tempo de treino, né? Eu já competido ah, mais 3 campeonatos, já era mais ou menos mais um ano e pouco. Aí realmente eu treinava tanto que eu falava assim, porra, a minha parte mental era através do treinamento que eu fazia. Eu treinava tanto que eu falava, então agora não tem problema. Aí eu comecei a ganhar. E quando você começa a ganhar, né? Eu sempre falo que perder é um hábito e vencer é um hábito também, né? Com Então, certeza. primeiro eu adquiri meu hábito de perder. O que é bom também, porque eu acho que você vir de baixo para cima é muito melhor. Quando você começa a ganhar todos os campeonatos no começo da sua carreira e aí você perde um, de repente você vai até parar de fazer jiu-jitsu. Então eu vim de baixo para cima. Então isso eu acho que foi uma coisa que aconteceu comigo que foi ótimo. Então, é o que eu te falei, eu comecei a fazer de ganhar ser um hábito também. Eu falei, pô, eu sou competitiva, sou boa, eu respeito todo mundo, mas eu sei o que eu posso fazer dentro do tatame. Então eu comecei
mentalmente, entendeu? Eu comecei a conversar comigo e falar, pô, é isso aí, você vai conseguir, continua, treina muito. E aí comecei a ganhar. E é o que eu te falei, virou um hábito. Legal. E é interessante porque, de repente, você não sabia, mas você já era forte mentalmente. Por quê? Quando você, no caso, acabou se machucando, né, e você não tinha apoio da família, você sabe muito melhor que eu quantas mil meninas que pararam por causa do apoio, falta de apoio, vai fazer o quê? O que que tu tá fazendo com isso? E apesar de queriam continuar, mas não seguraram a onda da pressão em casa e pararam. Então, como é que foi também essa transição em casa? Durante quanto tempo durou isso? Bom, na verdade, né, meu pai nunca me apoiou, do Uhum. do começo da minha carreira e hoje ele é falecido, mas ele nunca me apoiou. Minha mãe, no começo, é aquela coisa de mãe que Proteger, né? cuida ela falava: "Pô, isso não é coisa para menina, só tem homem, você vai se machucar", e outras coisas, né, "Pô, o que que as pessoas vão falar de você?", porque eu sofria muito preconceito. Eu sempre falo, né, tipo, 50% que, ô, Gustavo, a academia era, né, tipo 60, 70 cara, homem, tudo homem. Eu tinha 16 anos, então não era nem uma mulher ainda, era uma criança. E metade da academia achava, ela é sapatão, ela quer estar no meio de homem, blá, blá, blá. E a outra metade achava que eu queria arranjar um namorado, entendeu? Então era uma Hum. coisa muito. Eu já sofri esse conflito dentro da academia e ao mesmo tempo eu tinha que provar, porque vários caras falavam para mim, mulher nenhuma fica aqui, porque, porra, vocês não querem treinar, vocês querem ficar de sacanagem, ou isso e aquilo, ou vocês só arranjam drama, problema. Então eu tive que me provar para eles que, pô, não era o meu caso, que eu queria treinar, que eu amava o esporte que eu estava querendo treinar. Meu pai nunca me apoiou e minha mãe, depois de um tempo, ela viu que realmente eu gostava e isso que eu queria fazer. E aquele negócio, quando você vem de uma família assim que não é unida, né, e você passa por dificuldades dentro de casa, você sabe que toda oportunidade que você tem pode ser a única oportunidade que você vai ter. Então, desde o começo, quando eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, eu falei, pô, eu não acabei meu segundo grau, eu não sou formada, eu não tenho segundo grau. Eu saí da escola é, na, no, no primeiro ano do segundo grau, porque eu tive que mudar de escola e a escola era pública e era muita droga, prostituição. Aí eu falei para mim mesmo, eu falei, eu não quero ficar aqui para isso, entendeu? Eu não quero ser mais uma vítima dessas coisas. Eu não quero ter uma pessoa que vai me levar para o mundo das drogas ou para prostituição, isso aqui. Então eu vou parar de estudar. Aí eu comecei no jiu-jitsu e eu sabia, eu falei para mim mesmo, eu falei, isso é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, é o que eu Isso te por falei, ali mesmo, por volta de 16, 17 anos também? eu já sabia, eu já sabia. Eu falei, isso é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, então eu não posso fazer errado, eu não posso comprometer. E é o que eu te falei, né? Quando você tem necessidade, você passa necessidade na vida, você sabe que às vezes uma oportunidade é a única oportunidade que você vai ter, entendeu? E eu encarava isso como a única oportunidade de eu ter. Então, quando eu tinha 17 anos, eu já saía, já me mudei, saí de casa, entendeu? Porque o ambiente era muito ruim, muita violência doméstica contra a minha mãe e contra. Era um inferno. Então eu falei, pô, eu vou para o mundo, eu tenho que vencer nisso, porque isso que eu escolhi para mim, então eu vou ter que vencer. Eu não fui para a escola, eu não tenho faculdade, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, então eu vou ter que vencer no jiu-jitsu, não tem jeito. E com certeza você inspirou várias meninas que começaram a treinar na época com você na sua academia também, né? Começou a ser uma líder das meninas também lá, né? Depois começaram a aparecer as meninas e eu sempre fui legal, sabe? Tipo assim, eu sempre fui casca grossa, mas quando tinha uma menina nova, eu não arrebentava ela, entendeu? Eu tentava trazê-la para o jiu-jitsu. Então, eu era muito legal, eu falava, não, vem cá, vou te ensinar. Eu acho que eu nunca finalizei uma faixa branca, para te falar a verdade. Eu sempre quis trazer para perto de mim, porque é aquele negócio, o jiu-jitsu, naquela época, e eu acho que hoje em dia também, homens e mulheres, você nunca sabe o motivo que eles estão entrando pelaquela porta. Tem mulheres que foram estupradas, tem homens que sofreram o cara meteu a porrada nele, ele não sabia se defender, ele apanhou na frente da mulher dele. Então, o jiu-jitsu,
ele traz pessoas na sua academia que você não sabe de onde eles vieram, você não sabe o motivo que eles estão fazendo jiu-jitsu. Então, toda vez que uma menina entrava na academia, eu pensava, será que ela está fazendo jiu-jitsu pela mesma razão que eu estou fazendo jiu-jitsu? Legal. Então, eu ficava, assim, com pena. Não que elas mereciam pena, mas eu ficava assim, pô, e se for uma questão igual a minha, né? Pô, tem que ajudar, tem que ver qual é. Então, eu comecei a ajudar as meninas que entravam na academia, eu tentava fazer de tudo para elas ficarem na academia, o que era muito difícil também, entendeu? Porque, é o que eu te falei, o ambiente era muito, né, os caras falando coisas obscenas, entendeu? Não é toda mulher que ia aguentar um negócio desse, entendeu? Com Então, certeza. várias coisas, né? Várias coisas que passavam numa academia de jiu-jitsu antigamente, que não é uma coisa que todo mundo vai estar ok, né? Ah, não tem problema, não ligo. Várias pessoas ligam também. Lógico, com certeza. E qual foi o primeiro Mundial Feminino? Foi que ano? O primeiro foi em 1998. 98, tá. E aí como é que foi a expectativa para lutar isso? Tinha, no caso, tinham dois, né? Começou em 96. Como é que foi a expectativa para participar e treinamento, essas coisas? Como é que foi? Quando em 1998, quando eles falaram, pô, vai ter um mundial para mulher também. É, naquela época, né, ainda existia esse preconceito de tipo assim, várias competições que eu queria lutar, não tem mulher, não tem feminino, entendeu? E aí aquele negócio, né? As pessoas falam, não tem feminino porque não tem mulher, ou não tem, ou tem mulher, mas eles não querem botar o feminino, entendeu? Então era aquela faca de dois gumes, né? Sempre foi assim. E aí em 98, quando eles anunciaram que ia ter o campeonato mundial feminino, parecia assim que a princesa Isabel estava libertando os escravos, entendeu? Foi uma coisa assim, pô, eu fiquei muito, muito feliz, né? Eu falei, pô, caramba, finalmente a gente vai poder lutar um campeonato o maior campeonato do mundo e vai poder ter mulher. Então foi uma coisa assim, eu lembro que eu fiquei muito feliz, sabe? Assim, eu fiquei muito honrada de poder participar no primeiro campeonato mundial. E antigamente era tudo junto, né? As faixas, como é que era? Ou era duas categorias? É, as faixas eram todas juntas, de Uhum. azul a preta. As categorias, eu acho que tinham duas categorias, até 62 quilos, eu acho, eu não me lembro muito bem, até 62 e acima de 62 quilos. Tá. E como é que foi esse evento para você? Como é que foi sua Ah, performance? pô, eu estava super preparada, mas aquele negócio, a mente fraca. Na verdade, eu não sei se era mente fraca ou é aquele negócio, Gustavo, que eu te falei. Eu passei por várias coisas na minha vida pessoal, sabe? Violência doméstica, é, esse tipo de abuso, isso, aquilo. Então, eu era uma pessoa muito agressiva, o que é bom no jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo, se você tem uma agressividade que não é domesticada, não é uma boa agressividade, né? Às vezes eu tinha esse lado agressivo, que é ótimo, mas eu não sabia controlar a minha agressividade. Então, eu me lembro que nesse campeonato é, eu, eu, eu saí na porrada com uma menina, tapa na cara, teve uma confusão. Eu não sei se ela falou, acho que era alguma coisa assim, tipo assim, é, eu não me lembro muito bem, mas a gente estava numa posição, aí ela foi pegar meu pescoço, aí minha boca estava aberta, aí ela falou que eu mordi ela, mas aí ela não falou, ela me mordeu, ela usou um palavrão, essa me mordeu. Aí eu não gostei do jeito que ela falou, e aí eu tentei dar um tapa na cara dela, aí foi uma confusão. Basicamente, eu fui desclassificada nessa competição. E eu não lembro, eu acho que foi na final. Não, eu não lembro se foi na final, mas foi o que aconteceu. Tá. E aí, no ano seguinte, você voltou e foi campeã, né? Esse ano de 98 eu era faixa marrom. Eu ganhei minha faixa preta em 98, mas foi depois do Oscar do Jiu-Jitsu, né? Aí eu acho que, de novo, ter perdido esse campeonato mundial e ter. é, eu acho que perder o campeonato mundial para mim não foi nada. Eu acho que foi não saber controlar as As minhas emoções, emoções, é que foi a pior coisa, entendeu? A derrota, tudo bem, a gente aprende o que a gente tem que fazer tecnicamente para na próxima a gente se sair melhor, isso aqui não é problema. Eu só queria parar de mentalmente, porque eu acho que quando você
mostre as suas emoções, as pessoas podem usar elas contra você, entendeu? Então, eu tirei esse período de... Eu acredito que esse Mundial foi em junho ou julho. Eu falei, pô, agora eu vou trabalhar muito no meu aspecto mental. Eu tenho que parar de reagir numa maneira negativa quando alguma coisa acontece. Aí eu comecei, né, claro, treinando bastante, e na academia coisas aconteciam e eu, em vez de eu falar alguma coisa, fazer alguma cara, eu respirava fundo, contava até 10 e eu mantinha para mim mesmo. E eu falei, eu não quero ninguém vendo é, a minha reação mais, eu não quero mostrar reação mais, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou pensando. E eu comecei a trabalhar essa parte, e eu acho que eu fiz um excelente trabalho, e foi o que realmente me ajudou pra caramba. Legal. E como é que foi tua primeira viagem internacional, que foi, no caso, lutando no PAN, né? A minha primeira viagem internacional, eu lutei o Pan-Americano, foi em 2001, se eu não me engano. É, eu falei para minha mãe, né? Eu vou para a Flórida, tem um campeonato lá, eu vou ficar 2 semanas e volto. Eu nunca mais voltei, porque as pessoas não deixaram voltar. As meninas falaram, pô, você tem que ir para a Califórnia, você tem que dar aula de jiu-jitsu, a gente não tem faixa preta nos Estados Unidos, você é sensacional, isso e aquilo, por favor, não volta, isso e aquilo. Blá, blá, blá. Aí eu vim para a Califórnia, nunca mais voltei. Eu fiquei aqui o tempo todo. Claro, eu voltei depois, mas aí aquele negócio, eu nunca fiquei ilegal nos Estados Unidos. Então, aquele visto de turista, aí você muda para o visto de Uhum. trabalho, aí você vai para o green card, para a cidadania, essas coisas todas. Então, eu passei por todo esse processo, e foi a época que eu fiquei nos Estados Unidos. Eu tô aqui desde 2001, 2001. E é muito legal, assim, quando... Primeiro, ainda mais naquela época, ainda agora, como abre os nossos olhos, assim, sair do Brasil, ver as outras coisas. Eu também, eu vim para os Estados Unidos a primeira vez em 98. Então, quando eu vim também, eu olhei e falei, rapaz, eu moro aqui mole. Né? Olhando, falei, É, pô, as coisas funcionam direitinho, tal, né? As coisas são valorizadas. Então, é legal como a competição abre as portas, assim, né, para vários garotos que também às vezes sai de comunidade, às vezes, só para vários garotos nunca vão sair da comunidade, sair do é. estado, né? Então, essa oportunidade de viajar, olha assim, fala, caramba, tem um outro mundo, né? Tanta coisa para conquistar. Eu acho que o jiu-jitsu e o esporte como um todo, ele abre portas e cria oportunidades para pessoas que às vezes não iam ter oportunidade nenhuma. O jiu-jitsu é uma coisa assim, de repente você conhece um médico, conhece um advogado, conhece um policial, conhece um cara que trabalha na lavanderia, só porque você está fazendo jiu-jitsu. Você nunca ia ter essa interação na sua Exato. vida pessoal. Então, o esporte proporciona as pessoas, e como você falou, abre portas a nível, a nível do Brasil, a nível mundial. Então, isso aí é a coisa mais bonita que você vê nos esportes, na minha opinião. Uhum. Agora, vamos falar de performances marcantes, né? Qual uma performance que vem à sua mente que você se sentiu muito bem? O treinamento foi bem, a performance foi excelente. Não necessariamente você foi campeã, às vezes vem com uma vitória, às vezes não vem com uma vitória, uma excelente performance. Mas qual a performance que vem à sua mente? Bom, eu gosto muito do primeiro Mundial em 1999, que eu fui campeã. E o que você falou, não é que eu fui campeã, entendeu? Eu acho que foi a primeira vez que eu vi que mentalmente eu estava pronta, entendeu? Legal. Então é uma coisa que você fala assim, caramba, eu, eu, agora eu estou entendendo, entendeu? Porque eu acho que você fica muito tempo no jiu-jitsu tentando ser forte mentalmente. Fica, às vezes, tentando falar, pô, como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir ser forte mentalmente? Aquele campeonato eu vi, que eu falei, pô, hoje eu já saí de casa, hoje ninguém me ganha. E não é aquele negócio, Não às vezes, arrogância, né? às É, vezes quando você é forte mentalmente,
as pessoas acham assim, é arrogante, é isso, aquilo. Mas foi uma coisa assim, eu falei, eu tô bem treinada, pô, minha dieta foi ótima, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, tá tudo no lugar, entendeu? Eu acho que se eu perco se eu me machucar, né? Se tiver alguma coisa assim, uma lesão. E essa performance foi marcante para mim porque na época não tinham muitas faixas pretas, né? Na época, 1999. Mas eu pude lutar, foram 3 lutas e 2 das minhas lutas foram contra faixa pretas, entendeu? Uhum. Então foi uma coisa assim que eu vi como uma oportunidade assim de mostrar para mim e para todos, porque é uma coisa, as pessoas que eu sempre falo isso, tem pessoas que veem uma, uma solução para todos os problemas, mas tem pessoas que veem problemas para todas as soluções também. Então, o que eu quero dizer? Né? Vamos supor que eu ganhei o Campeonato Mundial de 1999 e eram 3 faixas roxas, mas eu sou faixa preta. Mas ela ganhou porque ela só lutou com faixa roxa, entendeu? E, no entanto, as pessoas não entendem também que é muito mais pressão psicológica, mental, você Exato. ter que ser uma faixa preta e lutar com faixa roxa. E se acontece alguma coisa, se eu perco, o que é a primeira coisa que as pessoas vão falar? Ela é uma merda, ó, não perdeu para uma faixa roxa. Então, acho que a pressão psicológica, mental é muito maior, muito maior. Mas, ao mesmo tempo, eu estava pensando assim, pô, que bom, eu vou ter oportunidade de mostrar o meu jiu-jitsu lutando com faixa preta também, porque eu pensava nesse tipo de gente que ia falar, é só faixa roxa, por isso que ela ganhou. Então, teve isso, que eu acho que foi uma coisa muito importante para mim, e, ao mesmo tempo, naquele dia, naquela hora, eu me tornei a primeira mulher no jiu-jitsu a ser campeã mundial na faixa preta. E, claro, né, com 22 anos de idade, 21 anos de idade, você não pensa em fazer história. Mas, hoje em dia, quando as pessoas falam de mim ou falam comigo, uma das primeiras coisas que saem da boca das pessoas, ela é a primeira campeã mundial faixa preta no feminino. Então, naquela época, eu não estava Uhum. não estava ligando para isso. Mas é legal saber que aquela luta teve, aquele campeonato, aquela luta teve uma repercussão Faz parte da que história, né? vai durar para a história. Então, isso é bem legal. Acho que é uma coisa bem que eu fico feliz de Deus ter me escolhido para isso, entendeu? Uma coisa que eu já mencionei várias vezes aqui em algumas entrevistas, você falou, né, no dia que você se sentiu muito bem, né, e não numa arrogância. E eu falo que eu escutei o Tony Robbins, né, para o pessoal que não sabe, é um palestrante motivacional Uhum. excelente, e ele fala um negócio muito legal, que como eu vivenciei isso e você vivenciou também, você vai entender. Ele fala, tem uma diferença em você acreditar e ter uma convicção. A convicção é algo mais forte, né? Você, como você falou, cara, eu fiz tudo, eu tô tão bem, só se alguma coisa, uma lesão, alguma coisa aconteça, mas não num nível de soberbo, né? De É, overconfidence, né? De excesso de confiança. Não, é uma coisa muito centrada, mas você, cara, realmente eu fiz tudo. E é um estágio que, pô, para dizer a verdade, esse é o sonho do lutador, de conseguir essa consistência, que não é fácil você ter não. essa consistência de tudo, pô, que às vezes, pô, você tá indo com lesão, mexe um pouco a sua cabeça, aquela coisa toda, né? Então, ter essa convicção, é lógico que é fruto de muito trabalho, né? É, é uma coisa assim, né? É, quando você vê muito hoje em dia, quando eu vejo as lutas, os campeonatos de jiu-jitsu, você vê várias pessoas. Eu não sei se você já reparou, mas eu vejo isso bastante. Você vê aquela pessoa nesse campeonato, a pessoa pô, ganhou de todo mundo. Aí você vê num outro campeonato, a pessoa perdeu em 1 minuto. Aí você vê, aí eu olho e falo assim, pô, faixa preta, mas ainda não conseguiu achar aquele sweet spot, né? Ainda não achou. Não, agora é só botar no piloto automático a mente, que a mente vai. Eu não preciso mais fazer nada, minha mente já sabe o que tem que ser feito. E eu falo sempre, sabe? Tem aquela frase que eles falam, né? Você tem que ver para acreditar, né? Mas eu falo que é o contrário, você tem que acreditar para Isso. você poder ver. A visualização, ela só acontece quando você acredita. Você tem que acreditar primeiro. Você tem que se ver
ganhando, você tem que se ver fazendo aquela posição no campeonato, você tem que se ver estando confiante, do mesmo jeito que você, de repente, está na academia, entendeu? E isso é uma coisa muito difícil de alcançar, o que você falou. Mas enquanto eu bati na tecla de só fazer um treinamento físico, eu nunca consegui ficar bem mentalmente. Porque eu acho que existe um preconceito também quanto à parte mental. Com certeza. As pessoas fazem piada, ele é maluco, eu não sei o que lá, mas você tem que malhar a sua mente mais do que você malha o seu corpo, porque a mente é que vai controlar o corpo, né? A mente forte, o corpo forte. Às vezes você vê um monte de gente com corpo forte, mas a mente é fraca. Você vê toda hora em campeonato. Pô, o cara tem six-pack, ele é grande, sarado, faz crossfit, faz isso, faz aquilo, mas a mente dele é desse tamanho. Então, é muito importante. O trabalho mental, eu acho que ele é muito mais importante que o físico. Com certeza. E eu acho que está melhorando um pouquinho, mas ainda tem aquela resistência, né? Pô, o cara é maluco. E outra coisa que eu repito aqui sempre, porque a parada é o seguinte, independente se é atleta ou não, cara, todo mundo, todo ser humano tem batalha interna, tá lutando uma batalha interna que ninguém sabe a respeito, Com né? E certeza. se você quer ser bem-sucedido na batalha externa, seja no trabalho, seja num campeonato, cara, você tem que dominar essa batalha interna. Quem dera eu pudesse falar que todo dia eu acordo, a batalha interna eu bato, ganho sempre, porque os psicólogos dizem que o ser humano tem de 50 a 60 mil pensamentos por dia e 70, 80% deles são negativos. E a gente não repara o quanto a gente acaba julgando e criticando, principalmente a nós mesmos. Então, aquela onda de negatividade está sempre batendo. E aí a capacidade que você tem de filtrar, e essa é a parte da batalha interna, né? O pensamento negativo vai vir, independente. Agora, como você consegue gerenciar essas emoções e de novo, por isso que o podcast eu sempre falo de jiu-jitsu, mas é sempre, cara, isso é para a vida, saber ter Uhum. esse gerenciamento de emoções é para a vida. E isso, lógico, essa que é a ideia. Todo o aprendizado que você tem no jiu-jitsu, principalmente competição, quando você está em situações sob pressão, podem ser transferidas para a tua vida pessoal profissional, né? Com certeza. Eu acho que a lição assim que o jiu-jitsu me ensinou, né, assim, que foi muito importante para mim, que eu te falei, entendeu? Eu era uma adolescente, sofria muito preconceito. Então, o que é o preconceito? O preconceito são opiniões que as pessoas têm sobre você, né? E eu acho que quando eu aprendi que não tem problema, você pode ter a sua opinião a Uhum. meu respeito, mas a sua opinião não é o que define, que vai me definir, entendeu? E que todo mundo pode ter uma opinião e a opinião das pessoas são delas. A opinião pertence à pessoa que deu a opinião. Ela não pertence a você. Você não precisa ser o que os outros querem que você seja. Você tem que ser o que você quer ser, se sentir confortável com quem você é e controlar só o que você pode controlar. Então, aquele negócio, a gente não pode controlar o que o comentador, né? Você está lutando e o comentador vai falar, pô, a guarda dela é horrível. E você não pode controlar ele, você tem que controlar só as coisas que você pode controlar. Então, eu aprendi a lidar com a crítica ou com a opinião das pessoas, mesmo sendo uma coisa negativa, como tudo bem, é a sua opinião, não tem problema. É o que você acha de mim, mas isso não significa que sou eu. Então, quando eu comecei a aprender a separar isso, eu comecei a ser uma pessoa, pô, muito mais feliz. Eu comecei a entender que, pô, eu sofria todos os tipos de preconceito, Gustavo, porque o que acontece? Na época, né, não era bonito a mulher ter músculo, não era bonito a mulher ter six-pack, né, um abdômen sarado. Hoje em dia, super legal, super bonito, todo mundo gosta. Mas na época era feio. Eu lembro lá, eu ia na praia com um monte de amiga minha, elas todas iam na água, eu ficava, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Como é que era o meu corpo? Abdômen definido, tudo definido. Eu tinha vergonha do meu corpo, porque todo mundo ia ficar olhando para mim.
entendeu? Então, eu aprendi que, tipo assim, as pessoas vão olhar, as pessoas vão falar, as pessoas vão gostar, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão falar coisas que são verdades, coisas que não são verdades, mas são elas falando, a opinião delas e deixa com elas. Eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Então, quando eu comecei a aprender que tudo bem, entendeu? Deixa as pessoas falarem a opinião deles, eles podem falar o que quiser, eu melhorei e foi assim, eu tenho uma um filtro, né? Assim, nada me perturba, nada desses comentários, essas coisas me perturbam mais. E, cara, foi muito legal isso que você falou de ter essa consciência, o que demora para. Bom, demora é para ter essa clareza, né? Então, agora eu quero te perguntar como essa clareza veio. Você gostava de ler ou foi coisa, pessoa, de repente, mentores, conversas? O que que te ajudou, ou só a experiência da vida mesmo, mas o que que te ajudou a ter essa clareza? Eu uma coisa que me ajudou com certeza muito foi vir para os Estados Unidos e morar sozinha. Não ter ninguém, então acho que quando você não tem ninguém, eu morei aqui por mais ou menos, 10 anos, eu não tinha ninguém. Eu morava só era eu. Então eu é engraçado, mas eu achei que eu comecei a me conhecer melhor, eu e eu mesmo, não tinha ninguém. Então eu conversava muito comigo, eu falava muito comigo, eu analisava muito o que eu fazia. Aí, o que você falou, eu comecei a ler os livros e eu comecei também, a ler mais a Bíblia, me apegar mais à religião. Então, todas essas coisas foram me mostrando, tipo, né, como Jesus foi crucificado, entendeu? Então, e ele aguentou, ele era uma pessoa forte, ele morreu por todos nós. Então, eu comecei a olhar e falei, pô, todas as pessoas na Terra têm uma missão. Às vezes a gente não sabe qual é a nossa missão, então a gente fica perdido até a gente encontrar o nosso porquê. O porquê que você está nessa profissão? Por que que você está nesse lugar sozinho? Por que que as coisas acontecem desse jeito para você? E eu comecei a ver tudo como fosse uma bênção, em vez de ficar Legal. chorando, coitadinha, entendeu? E eu sempre tive esse negócio de eu não quero que ninguém tenha pena de mim, entendeu? Então, eu nunca falava de problemas, porque eu não quero ninguém falando, coitadinha, isso, aquilo. Então, eu acho que quando eu comecei a morar sozinha, eu tive que começar a ficar forte para mim mesmo, né? Eu ficava, pô, você tem que aprender a, a ser forte, você tem que aprender a lidar com as coisas. E, ao mesmo tempo, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu era a primeira faixa preta nos Estados Unidos. Então, aconteceu os mesmos preconceitos que aconteciam no Brasil, aconteceram aqui também, porque não tinha muita mulher lutando, não existia mulher faixa preta, então os caras olhavam para minha cintura e falavam, pô, que isso? Entendeu? Então, eu passei pela mesma coisa que eu passei no Brasil, só que eu sempre falo, né? Eu estava vendo aquele filme pela segunda vez, né? Quando Já você veio vai ver um filme, cascorada já, né? quando você vê uma comédia pela segunda vez, não é mais tão engraçado. Quando você vê um drama pela segunda vez, você já sabe o fim, não é tão mais, Verdade. já não. Então essas coisas me fortificaram. Então eu tive que passar por tudo que eu passei no Brasil, mas eu já sabia como lidar com a situação. Então essas coisas me deixaram com uma mente forte, entendeu? E eu sabia administrar essas coisas muito bem. Legal. Deixa eu perguntar, eu perguntei de uma performance boa que te marcou. Agora vamos falar sem contar a de 98, que você quase saiu na mão lá, mas sem contar aquela. Agora, qual foi uma performance não tão boa que você saiu um pouco frustrado, falou assim, caraca, não rendi legal? O campeonato que eu sempre vou falar dele como não, eu não acho que é uma negativo, tá? Eu acho que toda vitória, toda derrota, ela te ensina alguma coisa. Com certeza. E as derrotas, então, te ensinam muito mais. As derrotas fazem você ficar melhor. Mas um campeonato que, pô, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa, se eu pudesse usar uma varinha de condão e mudar o resultado, é o ADCC, porque em 2005, quando eu lutei o ADCC, foi o primeiro ADCC para mulheres também. E eu perdi na final. Então foi um campeonato que realmente ele me marcou assim, tipo, pô, eu queria aquele campeonato, eu deixaria de ganhar um campeonato mundial de kimono para ter ganhado aquele, entendeu? Esse foi o assim, um campeonato que eu realmente queria muito ter ganhado e não aconteceu.
Mas você conseguiu tirar alguma lição desse evento? De tudo, de treino, de tudo, né? O que acontece é o seguinte, é, esse campeonato foi em 2005, né? Foi eu acho que foi em maio ou junho de 2005, não me lembro muito bem. Mas o meu pai faleceu. E o que acontece? Eu não tinha uma boa relação com meu pai, tá? Eu vou te explicar rapidamente. Eu não tinha uma boa relação com ele. Ele abusava fisicamente da minha mãe, batia na minha mãe, batia em mim, batia nos meus irmãos. Era um inferno todo dia, aquelas coisas, ver sua mãe apanhando, né? Uma coisa horrorosa, isso, aquilo, blá, 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 blá. Eu vim morar nos Estados Unidos e eu não falava com ele, essas coisas todas. Aí, em 2005, quando ele ficou doente, e eu nunca entendia, lógico, né? Pô, por que meu pai bate na minha mãe? Por que ele batia na minha mãe? E isso acontecendo na minha infância toda. Então, um trauma, né? Uma coisa horrível. Com certeza. E aí, em 2005, quando ele ficou doente, eu morava aqui, meu irmão me ligou e falou assim, pô, o papai tá doente e ele quer te ver. Aí eu fiquei super feliz que eu sabia que era uma doença, ele teve aquele AVC, entendeu? Uhum. E era o terceiro AVC que ele teve e ele não estava muito bem e a gente já sabia que ele ia, eu não sabia que ele ia morrer, entendeu? Mas ele estava naquelas últimas, entendeu? Aí o meu irmão me ligou e falou, pô, ele quer te ver. Aí eu fiquei super feliz, porque eu falei assim, caramba, eu vou ter aquela paz de saber. Eu achei que eu ia para o Brasil, eu comprei minha passagem para ir para o Brasil para ver meu pai, ele estava internado. Eu achei que ele ia falar assim, pô, eu queria que você me desculpasse das coisas erradas que eu fiz. Apesar de que eu sou uma pessoa cristã, entendeu? Os cristãos, de verdade, eles perdoam as pessoas que te magoaram, mesmo sem eles terem pedido perdão. Então, eu já tinha perdoado meu pai comigo, eu já tinha feito eu já fiz as pazes com o que aconteceu, e eu pensava assim, pô, tipo, coitado, né? Pô, ele é uma pessoa ruim, ele fez as coisas erradas, eu me sinto mal por ele, eu rezo por ele. Mas eu achava, na minha mentalidade, eu achava que eu ia poder ir lá e ele ia falar, pô, desculpa, ou, eu não devia ter feito as coisas que eu fiz. Eu queria ter tido essa última visão do meu pai, de tipo Uhum. assim, em vez de falar mal dele ou falar isso, não, meu pai, ele fez algumas coisas erradas na vida, mas ele era uma boa pessoa. Eu queria poder falar isso. Mas aí o que acontece? Minha irmã me liga e tal, eu compro a passagem, assim, na madrugada, o meu voo era tipo meio-dia. Aí meu irmão me liga umas 4 horas da manhã e fala, e ele morreu. Então, eu nunca tive essa oportunidade de, de saber o que ele queria falar para mim, entendeu? E imagina, Gustavo, eu não falava com meu pai, sei lá, 15 anos, entendeu? Então, Caramba. eu queria que ele me falasse qualquer coisa. E eu não tive essa oportunidade. Então, foi um ano assim que, cara, eu fiquei muito. E isso foi antes da DCC. Mas é o que eu tô te falando. Por favor, não acha que eu vou falar, eu perdi porque meu pai morreu. Não tem nada a ver com isso. Eu só tô falando que foi um ano assim difícil para Conturbado, mim. né? Mas ao mesmo tempo, eu entendi. Eu passei por isso tudo e eu fui lá e lutei. Eu fiz luta de meia hora. Então, quer dizer, eu falei assim, pô, até no meu pior momento, eu consigo ter uma performance de alto nível. Eu perdi na final, mas, pô, eu não vou tirar o meu mérito de ter lutado 3 lutas, luta de meia hora, feito isso, feito aquilo, aquela dieta maluca para cortar o peso. Então, com esse problema que eu estava passando, eu consegui fazer tudo. Então, me deu mais uma... Eu vi o lado positivo. Eu falei, viu como você é forte? Você passou por uma coisa horrível e ainda você conseguiu atuar numa performance de alto nível. O resultado a gente nunca vai poder controlar de qualquer maneira. Eu perdi, mas eu cheguei lá na final, eu fiz várias lutas. Então foi uma coisa assim que eu falei, pô, realmente eu consegui passar por essa situação toda e conseguir lutar. Então, mas ao mesmo tempo que eu te falei, era um campeonato que era o meu sonho ganhar esse campeonato, entendeu? Era assim, o que eu não tinha conquistado, que eu queria conquistar ainda, entendeu? Mas tudo tem um porquê na vida, né? Às vezes a gente não sabe qual é o porquê, mas a gente tem que a vontade de Deus e eu respeito. Eu gosto de perguntar
a respeito de, pô, quando eu falo a palavra superação, qual um evento que vem, mas você já respondeu esse evento. E outra coisa, em 2014 eu criei uma lista dos top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los. Então foi tudo baseado, no caso, nos erros que eu cometi. Eu fui botando, fui anotando. Hoje em dia essa lista, pô, chegou a 30, depois de entrevistar, trocar ideia com tantas pessoas. E um deles, até o número 9, é levar um problema do lado de fora para dentro do tatame e acabar não rendendo. E foi uma coisa que você conseguiu bloquear. E aí eu queria que você pudesse expandir um pouco até para alguém que, de repente, tá com uma situação... Bom, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Uma é, no caso, você está voltando como profissional. Uhum, Né, com certeza. premiação financeira, tal, ser faixa preta. Não é como alguém que, de repente, vai num campeonato e fala assim, meu irmão, não dá para lutar? Não, pô, não luta assim não, fica quieto aí para luta no próximo. Quando é amador, é diferente. Quando você é profissional, muda um pouco a parada. Mas como é que você fez para conseguir dar essa bloqueada, focar no treino e poder lutar? Bom, em primeiro lugar, eu pensei, né? Eu falei assim, pô, é, eu tenho que fazer o que eu amo fazer. É um trabalho, isso aqui é meu trabalho. Eu acho que o meu pai, ele ficaria muito feliz de saber que eu ganhei, entendeu? Na minha cabeça. Eu tive que me apegar a coisas que eu achava que faziam sentido para mim. E eu pensei também, eu falei, pô, é, tá lutando esse campeonato é uma coisa muito importante para mim, porque eu tenho que saber, eu tenho que me conhecer profundamente. Eu me conheço quando eu ganho competição, eu me conheço quando eu perco competição, mas eu não me conheço ainda passando por uma coisa terrível. Porque aquele negócio, Gustavo, perder um pai é horrível, mas na minha condição, do jeito que foi, eu queria muito ter escutado dele pela última vez. Eu sei que ia me trazer aquela paz de espírito, sabe? Aquela paz que Uhum. você precisa para falar assim, pô, agora ele pode ir em paz. E quando a próxima vez que eu for falar dele, eu vou falar, não, meu pai fez algumas coisas erradas na vida, mas ele reconheceu o erro dele e ele é uma boa pessoa. Ele pediu perdão, ele se arrependeu. Eu queria saber se meu pai tinha algum arrependimento, ouvindo da boca dele. Eu nunca tive essa chance. Então, foi uma coisa que me magoou muito, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, pô, eu tenho que me conhecer no meu pior momento. Eu tenho que me conhecer quando eu estou no chão. Quando você está no chão, o que você faz? Você afrouxa, você aperta, você fica com medo, você desiste, você não desiste? Como é que é você quando você está no seu pior? O que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Então, eu queria responder essas perguntas, entendeu? Então, nenhum momento passou pela minha cabeça não competir, porque é o que eu falei, eu queria saber quem eu era. Eu acho que você é um autoconhecimento, entendeu? E é fundamental para a vida de uma pessoa e para a vida de um atleta você saber, você se conhecer, você saber quais as suas reações quando você sente dor, quais as suas reações quando você não pode comer hambúrguer, qual é a sua reação quando você está com frio, quando você está com calor, quando você está cansado, quando você está ganhando, quando você está perdendo. Então, eu queria me conhecer de uma maneira geral. Eu não quero ninguém falando para mim o que eu tenho que fazer, eu quero saber o que eu tenho que fazer, entendeu? Então, esse campeonato foi muito importante. Eu descobri isso em mim. Eu falei, pô, se eu passei por isso, eu posso passar por qualquer coisa. Porque o que acontece também? Eu vejo o jiu-jitsu como uma arte marcial de defesa pessoal. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes as pessoas falam assim: ah, não quero com aquele cara, não, que aquele cara é muito pesado. Aí eu falo para eles: na rua, se esse cara pesado vier para cima de você, que você vai falar: peraí, não, você não é da minha categoria, eu não posso lutar com você. Então, você tem que saber passar por uma. Você tem que saber sobreviver, entendeu? Você tem que entender que você não vai ganhar todos os campeonatos, nem todos os rolas que você tiver na academia, isso, aquilo, mas você tem que saber aprender a passar por dor, saber sobreviver, entendeu? Sobreviver na arte da defesa pessoal na rua, o sobreviver é que nem ganhar um campeonato. Você vai ganhar a medalha de ouro, você sobreviveu
qualquer abuso que tenha sido, no caso de uma mulher, se for um abuso sexual, se for uma violência doméstica, se for uma briga de bar, você sobreviveu, você ganhou. Então, foi o jeito que eu pensava, o jeito que eu penso. Como é que foi o momento, a decisão de parar de competir? Eu não decidi parar de competir, na verdade. Eu acho que foram um conjunto foram umas coincidências que aconteceram. Por exemplo, por muito tempo, minha última competição foi o Mundial de 2005. E, como eu te falei, esse Mundial foi logo depois do ADCC que eu perdi. Então, depois daquele Mundial, eu falei, pô, eu quero tirar um tempo assim para mim, né? Para ver minha família, refletir, as coisas que aconteceram. Eu consegui ir na missa de um mês do meu pai. Então, coisas assim que eu ainda precisava achar, ter paz comigo mesmo para fazer. E eu tinha várias lesões, eu tinha uma lesão nas costas, uma lesão de joelho, então eu precisava dar um tempo para mim, para eu poder. Eu morava aqui, mas eu não tinha plano de saúde. Então, quer dizer, todas as lesões que eu tinha que botar gelo e tomar Advil, Tilenol, então era uma coisa muito assim. Aí eu falei, pô, eu quero dar uma descansada, tentar me recuperar dessas coisas, dar uns seminários, ficar um pouquinho assim, sem competir. Aí eu fiquei, nesse período, eu abri uma academia, eu comecei a dar aula, aí eu comecei a me envolver muito com a academia, com dar aula, essas coisas todas. Aí, em 2008, eu fiquei grávida, primeira vez. 2009, meu filho nasceu. E no final de 2009, meu filho nasceu. Aí, 8 meses depois, eu tive que operar meu joelho. Eu tive rompimento do ligamento cruzado anterior e os meus 2 meniscos no joelho esquerdo. Aí eu tive que ficar 1 ano sem treinar, sem competir. E aí eu tive um outro filho. Aí, depois de ter outro filho, eu tive uma lesão no joelho, no outro joelho. Eu tive que operar meu joelho de novo. Mas o outro, né? Então, foi assim um período. E eu tive 2 cesarianas. Não sei se você é muito familiar com isso, mas a cesariana é uma operação, né? Uhum. E o período de recuperação da cesariana é pelo menos uns 3 meses, assim, brincando, né? 3, 4 meses para você poder se sentir bem, força de novo, né? Na parte do abdômen. Então, essas coisas todas demorou bastante tempo. Aí, em 2012, eu comecei a treinar de novo, devagar, porque estava me recuperando da operação do joelho ainda. Aí, depois disso, eu comecei a treinar de novo. Eu competi o ano passado. Legal. Eu ia competir esse ano também, mas aí teve o coronavírus, aí parou tudo, aí ficou aquela confusão toda. Mas eu sempre falo para as pessoas, eu fico na minha academia 6 horas, 7 horas por dia, eu dou todas as aulas da minha academia, eu amo treinar, estou sempre treinando, estou sempre cuidando do meu físico, da minha parte mental, estou sempre envolvida com treinamento. Então, é bem legal, uma coisa que o jiu-jitsu é meu lifestyle, entendeu? Eu estou treinando, se eu não estiver treinando jiu-jitsu, eu estou fazendo uma malhação, se eu não estou fazendo malhação, eu estou com os meus filhos super ativos também, jogo um monte de esporte, e eu estou sempre fazendo esporte. Então, eu estou sempre competindo, eu estou sempre bem fisicamente. Então, isso te ajuda bastante na sua parte de vai ter uma competição, é só você se inscrever e lutar, você não precisa ficar pensando muito, entendeu? Ou eu vou me preparar para aquela competição. Estou sempre preparada, eu acho. E hoje em dia você está com a Checkmate, não é? Eu estou com a Checkmate desde 2015. Legal. Como é que é treinar com o Léo, que é um cara, assim, na minha lista de top 5 que eu Com já vi, assim, certeza. no jiu-jitsu, sensacional. Que também já É, entrevistei aqui também. o Léo, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é um cara simples, um cara sábio, uma pessoa que te transmite paz. E ele é muito humilde, ele é muito pé no chão, muito experiente.
sempre tem aquela palavra certa para você estar com alguma coisa, você liga para ele, você conversa com ele tem sempre uma coisa sábia para te falar. Ele é uma pessoa muito espiritualmente, eu diria, forte. É uma pessoa, é um ídolo, né? Eu acho que do esporte, um ídolo para mim, para todo mundo, é um ídolo, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que realmente eu não tenho palavras para ele. Eu tenho, assim, para mim é uma honra poder estar com ele, poder fazer parte da equipe dele e saber que ele é uma pessoa que o que você precisar dele, pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser de madrugada, ele vai atender o telefone ou ele vai na sua casa. O Léo é esse tipo de pessoa e, pô, é uma pessoa que não existe hoje em dia no mundo. Legal. E, cara, quando eu falo a expressão mente blindada, qual a pessoa que vem assim na sua mente? Pode até ser ligada ao jiu-jitsu ou não, e por quê? Quando eu ouço essa palavra, eu penso, ah, eu penso em Deus, entendeu? Eu não penso em uma pessoa, eu penso assim, pô, uma, é, né? Se você lê a Bíblia, você vê por todas as coisas que ele passou, por todas as humilhações, por todos os sacrifícios e tudo, e você vê que ele nunca fez o mal, entendeu? Então acho que isso é uma coisa assim, não ter aquele sentimento de vingança, entendeu? Eu acho que tem que ser uma pessoa muito forte para poder é, agir daquele jeito e pensar desse jeito, entendeu? Uhum. E, pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista, então se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir, assinar o canal, se estiver escutando no Spotify, passe esse áudio para frente. E, Leca, o que você já até falou também já um pouquinho a respeito das lições que você tirou, né, do jiu-jitsu da competição. Então, qual é uma das maiores lições que você tira para a sua vida, né, para o dia a dia que você tirou do fato de competir? Você já falou bastante, mas só para fechar, qual que você fala assim, né, que você usa na tua vida todo dia? O que eu gosto de levar para mim do jiu-jitsu é que você tem que sempre estar lutando. A vida é uma luta constante. Você nunca pode desistir da luta. Você tem que continuar lutando. As pessoas que não chegaram foram as pessoas que desistiram. Então, se você não desistir, você vai chegar. É, cada um tem o seu tempo, entendeu? Às vezes você vai Uhum. demorar a chegar. E eu falo essa chegada não é a conquista da faixa preta, é uma coisa figurativa. Pode ser qualquer coisa que você está tentando perder peso, ou você está tentando arranjar aquele emprego, você está tentando chegar na faixa preta de jiu-jitsu, você está tentando conquistar aquela pessoa, qualquer coisa. A pessoa que não desiste é a pessoa que ganha, entendeu? Às vezes, na hora que você ia desistir, era a hora que você ia conseguir, mas aí você desistiu, você não pôde saber o próximo capítulo da sua vida. E para mim é isso, eu sempre, tudo que eu passo, eu me imagino, e se fosse uma situação de jiu-jitsu, se fosse um armlock encaixado, se fosse um mata-leão, e se Uhum. fosse isso, se fosse aquilo, como é que você ia reagir? Você ia desistir ou você ia tentar se escapar? Então é sempre isso, a vida é nunca desistir. Eu acho que essa é a maior lição que eu tirei do jiu-jitsu. Cara, muito legal. Pô, adorei a entrevista, sensacional. Espero que isso lógico, para o público masculino ou feminino, mas especialmente para as meninas também pegar, porque tem várias coisas muito inspiradoras e impactantes nessa entrevista. Então, espero que bastante das meninas praticantes também, que de repente são novas no esporte, não sabem a respeito da sua história, saiba mais. Então, até fala o teu Instagram, se alguém quiser entrar em contato com você, tiver alguma pergunta, alguma coisa também. Tá bom, eu queria agradecer você pela entrevista, foi muito legal poder bater esse papo com você, espero que as pessoas gostem. É, meu Instagram, eu tenho que olhar, porque eu acho que é Leca Vieira. Deixa eu ver aqui, eu não sou muito assim da mídia, mas deixa eu ver aqui, desculpa, eu devia saber, mas Tá tranquilo. é, deixa eu ver. É, Leca Vieira BJJ é meu Instagram. Vocês estão convidados a participar, dar uma olhada, se quiser mandar alguma pergunta. E eu queria de novo agradecer
pela entrevista, adorei bater esse papo com você, obrigado. E espero que as pessoas gostem. E até a próxima vez. Valeu, brigadão, Leca. Um abraço, galera. Os Obrigado. Obrigado.